Meu nome é Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é liderança, uma leitura do livro Gestor pela Primeira Vez, escrito por Lauren Belker e companhia. Hoje vamos falar do capítulo 21. Motivação existe? A definição de motivação de alguns gestores é: faça o que eu quero que você faça com um mínimo de aborrecimento. Isso é autoridade pura e simples. Definitivamente não é motivação. E usar o poder de seu cargo para que as pessoas façam as coisas não porque elas querem, mas porque não têm escolha. Motivação é fazer com que as pessoas queiram fazer o que precisa ser feito espontaneamente e não pela força. Os melhores gestores passam tempo descobrindo o que motiva seus funcionários, misturando essas motivações com as necessidades da organização e criam assim um ambiente no qual seus funcionários possam ter sucesso. Há muitas maneiras de descobrir o que motiva seus funcionários. Você pode observar seu comportamento, conhecê-los por alguns meses ou fazer com que eles preencham uma pesquisa ou questionário. E há também outro método. Pergunte a eles. Automotivação. A única motivação que realmente funciona é a automotivação. Ainda que seu pessoal possa querer sinceramente ver o sucesso da organização, eles são motivados primeiramente por seus próprios interesses. Os gestores de maior sucesso alinham com maestria os interesses próprios dos membros da equipe com os objetivos da organização. Quando você faz um trabalho porque ele se alinha com seu próprio interesse, sua motivação se pereniza. Você não precisa ser forçado a fazê-lo. Uma das principais responsabilidades de um gestor é mudar os sentimentos dos membros da equipe de tenho de fazer para quero fazer. Além disso, um bom gestor consegue que o trabalho seja feito descobrindo como as pessoas diferentes reagem. Se elas são automotivadas, então podem ser automotivadas para fazer o trabalho ou apenas lidar com a situação. Elas reagem de maneiras diferentes e você precisa entendê-las bem o suficiente para saber como elas reagem e a o quê. Algumas pessoas são motivadas pela possibilidade de uma promoção. Assim que vem a relação entre seu desempenho atual e uma promoção, elas vão se esforçar para que seu desempenho corresponda ao máximo de sua capacidade. Outras buscam a aprovação do seu gestor. Como é pelo desempenho satisfatório que recebem a aprovação, elas seguem esse caminho. Outros ainda gostam de competir de um jeito amigável com seus pares. Esse tipo de pessoa quer ter um melhor desempenho na área. Por isso, vai trabalhar duro para alcançar esses objetivos. Muitas pessoas estão trabalhando apenas pelo dinheiro. E a maneira de ganhar mais dinheiro é ter um bom desempenho para maximizar o próximo aumento de salário. Muitas outras têm grande orgulho pessoal de fazer bem o que quer que façam. E dependendo da situação do mercado de trabalho, muitas pessoas vão trabalhar duro para evitarem serem desempregadas. Alguns membros da equipe trazem seus sentimentos pela família para sua atitude em relação ao trabalho. Mas isso frequentemente está amarrado a uma das outras razões mencionadas. Isso é, a busca do dinheiro. Eles querem ser capazes de prover melhor sua família, o que exige mais dinheiro. Você pode aumentar a probabilidade de os membros da sua equipe se beneficiarem de sua automotivação, assegurando-se de lhes fornecer a clareza de objetivo discutida no capítulo 9.
Quando eles têm uma compreensão clara do que precisa ser realizado e a permissão, dentro dos limites que você estabelece, para agir como acham apropriado, eles têm mais chances de se engajarem. O apelo do trabalho em conjunto. A maioria de nós é motivada, percebamos isso ou não, pela oportunidade de ser parte de algo maior que nós mesmos. É provável que algumas de suas lembranças mais alegres envolvam trabalhar com outras pessoas para realizar alguma coisa que nenhuma delas poderia realizar sozinha, pelo menos não na mesma quantidade de tempo. Experiências semelhantes para você pode ser um levantamento de fundos comunitário para uma família em necessidade, uma equipe que criou um aplicativo ou trabalhou em um novo software, uma equipe de projetos que desenvolveu um produto novo, serviço militar no qual o trabalho conjunto era fundamental, ou uma equipe esportiva que se saiu especialmente bem quando os talentos de cada membro do time foram utilizados com eficácia. Quando você cria um ambiente no qual seu pessoal vê que seus esforços estão contribuindo para um resultado positivo, ele vai ficar mais motivado e encontrar um significado maior naquilo que faz. O papel do gestor. Aprender a maximizar o desempenho da equipe é parte vital e permanente da sua vida diária no trabalho. Você vai ter diversos níveis de rotatividade, o que traz novas pessoas. Você precisa conhecê-las e entendê-las. Sua obrigação nessa questão merece um destaque especial. Os funcionários querem ser compreendidos. Eles querem sentir que suas tarefas levam a resultados significativos. Querem se sentir importantes como pessoas, não peça de produção para fazer o trabalho. Sua verdadeira preocupação com eles vai brilhar em tudo o que você fizer. Entender e apreciá-los não significa que você tem de ser uma figura paterna ou materna, nem que precisa compreender seus princípios enquanto se trata de qualidade de trabalho. Preocupação e compreensão da sua equipe são sinais de força gerencial, não de fraqueza. O gestor dito durão e autocrático pode alcançar resultados satisfatórios por algum tempo, mas no longo prazo, essa estratégia vai trabalhar contra ele. O desempenho que ele obtém é motivado em grande parte pelo medo, e as pessoas vão ficar inclinadas a dar apenas o mínimo para não terem problemas. Muitos gestores acreditam que se você é justo, preocupado e compreensivo, não consegue ser duro quando a situação precisa ou exige para isso. Nada está mais longe da verdade. Isso torna a demonstração de autoridade bem mais eficaz por ser exibida raramente. Há uma área em especial com a qual você deve lidar com habilidade e diplomacia. Lembre-se de que algumas pessoas de sua equipe podem ser motivadas por prover suas famílias. Desse grupo, alguns funcionários vão reagir favoravelmente a seu interesse por suas famílias, mas outros vão considerar perguntas pessoais uma invasão de privacidade. Então, como um gestor lida com essas posições contraditórias? Se uma funcionária, por conta própria, oferece informação sobre sua família, você pode perguntar sobre a família. Em conversas, você vai saber sobre cônjuges, filhos, hobbies e outros interesses. Com esse tipo de funcionária, você pode fazer uma pergunta como: como seu filho e seu time se saíram no jogo da Liga Infantil ontem à noite? Esse é um exemplo excelente de conhecer seus funcionários, com a permissão deles. E se encaixa no conceito de que nem todo mundo é motivado pelas mesmas coisas. Em contrapartida, se você tem uma funcionária que nunca fala nada sobre a sua vida pessoal, deixe isso de lado e não viole sua preferência óbvia pela privacidade.
Ao conhecer seus funcionários, há uma tendência a trabalhar com as pessoas novas e ignorar os funcionários experientes que fazem um ótimo trabalho. Claro, é importante botar as pessoas novas no ritmo, mas você nunca deve desconsiderar os funcionários excelentes. Aqueles que alcançam ótimos resultados precisam saber como o seu desempenho de qualidade é percebido e apreciado. Encaixe. Se você está familiarizado com a carpintaria, sabe o que é uma junta de encaixe. É uma das maneiras mais fortes de unir dois pedaços de madeira, por exemplo, para a quina de uma gaveta. O nome em inglês, dovetail, vem da forma dos dentes entrelaçados na junta que ficam mais largos conforme são mais compridos, similar à forma de uma cauda de pombo. Dessa forma, dois pedaços de madeira são unidos para criar uma forte conexão. Há uma técnica poderosa de gerenciamento que adota essa mesma abordagem, juntando elementos diferentes para criar uma conexão mais forte. Os dois elementos são as aspirações dos membros individuais da equipe e a necessidade da sua organização. Quando você consegue alinhar os objetivos pessoais e profissionais de um membro da sua equipe com as necessidades da sua organização, você tem um funcionário comprometido e engajado. A técnica envolve 2 passos simples. Primeiro, conheça os membros da sua equipe. Deixe que eles contem a você sobre seus objetivos profissionais e pessoais e interesses. Isso não é algo que pode ser apressado. Você vai ter que estabelecer uma confiança saudável e merecida com membros da equipe antes de perguntar a eles sobre esses tipos de interesse. Muitas vezes, você vai conseguir identificá-los apenas sendo um bom ouvinte. Conforme você desenvolve um bom relacionamento, os funcionários vão normalmente falar com você sobre suas atividades fora do trabalho. Fique atento ao que eles dizem. Uma boa pergunta para começar esse tipo de discussão é: quais são os seus objetivos profissionais? O que você quer estar fazendo daqui a 3 anos? A maior parte dos funcionários vai ficar satisfeita com seu interesse. Seja totalmente aberto sobre o porquê você está perguntando, para ajudá-los a ficarem à vontade. Diga a eles que você está sempre à procura de maneira de combinar os interesses e aspirações dos membros da equipe com a necessidade da organização. O segundo passo é estar atento a oportunidades para alinhar essas aspirações pessoais com o que a sua organização precisa realizar. Por exemplo, digamos que você descobre que um dos seus funcionários está aprendendo a falar e a escrever em espanhol. Algumas semanas depois, você está sentado em uma reunião de equipe liderada por sua chefe quando ela menciona que a empresa está perto de criar uma aliança estratégica formal com uma empresa na América Central. Perfeito! Pode haver um jeito de envolver um membro da sua equipe com essa iniciativa com benefícios para todos. Um membro da equipe vai conseguir utilizar e melhorar o seu espanhol. A empresa vai ter uma capacidade maior de se comunicar com um parceiro estratégico. E você vai ser parte de uma nova iniciativa empolgante. Ou digamos que você está envolvido em uma operação de marketing e um dos membros de sua equipe que fez a coleta e análise de dados de mercado lhe diga que um dia ela queria fazer a transição para a tecnologia de informação. Quando há uma necessidade de interação no nível da equipe com a tecnologia de informação, essa funcionária é a escolha óbvia. Ela fica empolgada com a exposição a uma área de interesse e você consegue uma funcionária que vai mostrar um engajamento extra. Você vai acabar por perdê-la por um trabalho na área de TI? Provavelmente, mas você ia perdê-la mesmo, mais cedo ou mais tarde. E enquanto isso, você tem um membro da equipe que está envolvido e entusiasmado. Quanto mais você puder usar o encaixe,
mais dedicada vai ser a sua equipe. Você também vai estar cuidando de uma das suas principais responsabilidades como gestor e líder: desenvolver seu pessoal. O papel dos títulos. Em muitas organizações, o valor dos títulos é subestimado. Os títulos não custam nada para uma empresa, então você deve ser liberal em seu uso, desde que você mantenha igualdade na organização. Por exemplo, você não pode ter um departamento que é liberal no uso de títulos e outro que é conservador. A indústria bancária é bem conhecida por essa prática. E embora alguns executivos em outras áreas os menosprezem por isso, acho que os bancos sabem exatamente do que eu estou falando. O cliente de um banco sendo atendido pelo vice-presidente de empréstimos pessoais vai se sentir muito mais importante do que sendo atendido por um atendente de empréstimos. O cônjuge de um vice-presidente de empréstimos ao consumidor é com certeza um impulsionador maior do banco que o cônjuge de um atendente de empréstimos. A posição do banco na comunidade se eleva com seu uso liberal de títulos. O vice-presidente, nesse caso, pode ter os mesmos deveres de um atendente de empréstimo, mas qual deles tem uma autoimagem mais positiva e uma automotivação mais forte? A resposta é óbvia. À medida que sobe a escada corporativa, você pode ter uma oportunidade de influenciar a política de sua empresa em relação ao uso de títulos. Deve haver uma forma organizada em seu uso. Você não traz o funcionário novo com um super título para uma posição administrativa de rotina. Um título marcante deve servir como reconhecimento de um desempenho superior. O moral de uma empresa pode aumentar dramaticamente com um uso mais esclarecido dos títulos. Os títulos podem ajudar muito a dar a um funcionário uma sensação de autoestima e de ser apreciado. Na próxima vez que a sua empresa tiver um congelamento de salários, pense na ideia de dar um novo título a uma funcionária-chave. Você pode se surpreender com a reação positiva. Se você quer dar um aumento, mas não pode em razão do congelamento, reconheça isso. Deixe claro que você entende que um novo título não é um substituto para um aumento, mas, por enquanto, é tudo o que você pode fazer. Ela já sabe que não vai conseguir o aumento, mas um novo título mostra que você aprecia o seu trabalho. O símbolo de status. Outro tema que cai nessa área de motivação é o símbolo de status. Obviamente, símbolos de status funcionam, ou eles não teriam uma aplicação tão vasta no mundo dos negócios. A chave do banheiro dos executivos quase já se transformou em piada, mas ainda é um estímulo eficaz. O tamanho do espaço de trabalho ou de um escritório, a qualidade dos móveis, preferência no estacionamento, inscrições em clubes pagas pela empresa, automóveis alugados pela empresa para o uso do executivo, avião corporativo, a proliferação dos símbolos de status é limitada apenas pela imaginação humana. Tudo pode ser considerado uma tentativa de inspirar pessoas a elevar suas aspirações. Essas coisas não são importantes em si mesmas, mas indicam que um funcionário é reconhecido por ter chegado a certo nível na organização. Elas são muito mais importantes para aqueles que não as têm do que para aqueles que as têm. Há uma questão antiga e presente. Por que as pessoas que dizem que dinheiro não é importante são aquelas que têm muito dinheiro? O mesmo acontece com o símbolo de status. Uma empresa não deve se preocupar demais com símbolos de status, mas, se ela os torna acessíveis a seus funcionários, não deve, então, criticar esses mesmos funcionários por ambicioná-los após esses métodos de manter a contagem. Na verdade, para a maioria das pessoas, o importante não é a aquisição de símbolos de status, é o que eles significam para os outros.
Muitos símbolos de status não resultariam em nada se mais ninguém soubesse que você os havia conquistado. Está bem você querer obter alguns símbolos de status, mas é importante mantê-los sobre uma perspectiva adequada. Não deixe que eles se tornem tão importantes para você que seria uma tragédia se você não os obtivesse tão rápido quanto acha que deveria. Você não pode substituir um programa salarial satisfatório com uma boa abordagem gerencial por símbolos de status. Infelizmente, alguns gestores e até algumas empresas pensam o contrário. Eles tratam as pessoas mal ou pagam um salário baixo da concorrência e acham que podem compensar isso com símbolos de status. Essa atitude é um insulto à inteligência de seus empregados. Símbolos de status são a cobertura do bolo, não são o bolo em si. Quando usados com inteligência e alguma compreensão do comportamento humano, símbolos de status podem ser uma ferramenta valiosa. Necessidade de realização. Alguns funcionários têm necessidade de realização. Normalmente, são funcionários cujas necessidades de segurança, salário, condições de trabalho, status, recompensas e assim por diante foram atendidas. Funcionários que têm essa necessidade normalmente querem estar envolvidos na tomada de decisões, querem desenvolver suas habilidades e talentos, acham novos projetos e tarefas desafiadores e querem progredir na organização. Se você puder satisfazer essas necessidades, você não só vai ter um funcionário automotivado trabalhando com você, mas também um funcionário altamente produtivo. A subjetividade da motivação. Muitos novos gestores são extremamente motivados, e isso é ótimo. Mas eles cometem o erro de acreditar que seus funcionários vão se motivar com o que os motiva. Esse provavelmente não é o caso. Tenha em mente que coisas muito diferentes podem motivar seus subordinados diretos. E isso não é um problema. Apenas trate de não impor suas crenças ou o sistema de valores aos outros. Lembre-se também de que o que motiva uma pessoa hoje pode não motivar essa mesma pessoa após alguns meses. Por exemplo, você hoje pode estar motivado por realizações. No mês seguinte, você sai e compra uma casa nova, com uma prestação maior. Agora, ter segurança no trabalho, um emprego fixo com um bom salário, vai motivar você. Tente não fazer suposições sobre o que motiva os membros de sua equipe. Você precisa descobrir e agir a partir disso. Agora está na hora de irmos para o capítulo 22. Entenda a inclinação ao risco. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante. Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima!